E aí, no meio dos cálculos, ele vendia madeira, os Hassidim do Rebbe, aí, os cálculos para cá, para lá, dos negócios. De repente, no final do cálculo, todos os números ele colocou. Não tem nada fora Hashem, tudo é Hashem. Aí o Hassid, o amigo, falou: olha, tudo bem, tá certo, mas agora você está fazendo negócios. Agora está fazendo quando vai comprar, quando vai vender. Não é agora a hora de falar de Hassidut, de Kabbalah. Aí o Hassid falou: olha, na hora que eu estou rezando, eu penso nos negócios. Na hora dos negócios, eu não posso pensar na reza também? É justo também. Pode também, no meio do negócio, falar um pouquinho de Torá, de Hassidut. Ao contrário, isso traz brachá para o negócio. Retomando, Corba Bassari, Orlezain, Yar, 7 de Yar, hoje à noite, 22 do Homer, Parashá, Harei, Mot Kedoshim, tinha dito até que eu não tinha mandado isso aí. Peguei, fui procurei e vi que eu tinha mandado para ele no dia 30 de março. Entendeu? 30 de março. Principalmente em dia da falafel, 30 de março. Que eu entreguei na mão. Mesmo dia eu mandei para ele. Então, não vai ser em março. Deve ter vencido em abril. Então, esse documento aí não é dessa nota. Vê se é dessa nota. Essa nota foi entregue em março, dia 30. Pessoal de São Paulo também. Dani, Baum, vocês estão vendo aí? Dá para ver? Ótimo. Oi, Rafa. Quer falar uma coisinha? Pode falar. Só que está sem o áudio, só um instante. Pode falar. Eu queria dar um oi para todo mundo. Calma. Tá sem áudio. Agora sim. Vamos queria só dar um oi, desejar um Shabbat Tov Mevorah, e quase Shabbat Shalom aí para todo mundo. Shabbat Tov. Nossa, vendo? Nós estamos aqui estudando e temos pessoal em São Paulo. É um bom. Temos também Isaac Serruia, Israel. Erev Tov. Erev Tov, Rabbeinu Yitzhak. Erev Tov, Elidiakar, Ma Shlomcha. Baruch Hashem. Então, como foi falado, semana especial, semana de festas. Saímos de Rosh Chodesh para Yom Ha'atzmaut, dias de alegria. Está chegando, logo. Temos o Hilulá de Rebbe Meir Balanes, Pesach Sheni, que vai ser um dia 4, não é isso? 4 à noite, quinta-feira, semana que vem, então. Exatamente semana que vem. Dia 4. Hilulá. Só tirar aqui um. Tá. E Hilulá de Rebbe Meir vai ser aqui na sinagoga também, estão todos convidados a participar. Sobre Rebbe Meir Balanes, fala aneno, né? Cada emir aneno, a pessoa que perdeu alguma coisa, ele pode pedir para fazer uma tzedakah em nome de Rebbe Meir Balanes para os judeus pobres de Eretz Israel. Em mérito disso, ele vai ser salvo, ele vai encontrar o que ele perdeu. E que daí o Rebbe Meir, que a gente pode se apoiar nele na hora do que ele precisa. Também Rabi Shimon Bar Yochai, na sequência, 18 de maio, Lag BaOmer. Não é isso? Não é 18. 18 é Yom Yerushalayim. Depois temos Yom Yerushalayim, que vai ser no dia 18. E temos dia 8, à noite, Chai Beyar, 18 de Yar, Lag BaOmer, e Hilulá de Rabi Shimon Bar Yochai. Então temos que nos preparar desses dias especiais. Temos Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer é um momento que a gente tem que se refinar, se preparar para receber a Torá. Aqui. Momento para a gente se elevar. Em cada dia a gente se eleva mais uma sefirá. Agora estamos em Chesed Shebet Netzach. A bondade na persistência. Só vai ter sucesso se a gente ter Netzach, persistência, persistir. Vai tentar uma vez, vai dar errado. Tentar a segunda vez, vai dar errado. Alguma hora vai dar certo. E mesmo assim, depois vai dar errado de novo. Vai dar certo. Tem que ter Netzach, a vitória, eternidade, persistência. E essa é a nossa força. Também está ligado com Moshe Rabbeinu. Moshe, o nosso mestre que entregou a Torá, está ligado com todos os um assunto de Bitul, Anavá, que é humildade. Vamos falar também um pouquinho da Parashá. Parashá fala de Acharei Mot Kedoshim. Primeira, não é uma piada, mas é uma explicação conhecida. Acharei Mot, depois que a pessoa faleceu, Kedoshim, é sagrado. Enquanto você está viva, a gente não dá tanto valor, não dá tanta importância. Até fala mal um pouquinho, Lashon Hara aqui e ali. Depois que Chas Shalom Acharei Mot,
Quando não está mais entre nós, aí, Kedoshim, ó, como que era bacana, como era bom. Então, a gente tem que aproveitar quando está vivo também. E vamos pegar aqui só um instante, pegar o PPT da aula. Aqui, ótimo. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela. Quem quiser olhar dentro também, é uma Sihá do Rebbe sobre a Parashá. Compartilhar aqui. Por que os Kohanim choravam? Então, na Parashá que a gente falou sobre Yom Kippur, a Mishnah conta que Kohen Gadol, antes do dia de Yom Kippur, ele era levado, separado uma semana, ficava separado, no Beit HaMikdash. Na noite anterior ele não dormia, estudava todas as leis, como fazer, o que tem que fazer em Yom Kippur. E nisso, os Kohanim perguntavam para ele se ele vai fazer direitinho, como manda a lei, de colocar o incenso na forma certa. E o Kohen Gadol falava assim, claro, vou fazer conforme a lei. Conta a Mishnah que nessa hora o Kohen Gadol chorava e os Kohanim choravam. Por que choravam? Porque eles tinham que desconfiar do Kohen Gadol se ele não ia cumprir direito a lei. Então a explicação diz que naquela época, o Beit HaMikdash, nós tivemos os saduceus e os fariseus. Estão aqui, ó. Tzidkonim e Baitusim. Na verdade, esses aqui eram dois alunos do Antígonos e Sukkot. Teve dois alunos que que saíram deles uma linha diferente do judaísmo original, que era seguir a Torá de Balpé, a Torá oral, tem a Torá escrita e a Torá oral. Esses dois alunos falaram, a gente só vai seguir a Torá escrita. O que está escrito, a gente segue. A Torá oral, a gente não precisa seguir. Falaram isso aqui, os rabinos que inventaram. Não é que está escrito na Torá. E também está errado, porque tudo que os rabinos, tudo que eles estavam explicando, que eles receberam dos rabinos deles, até de Moshe Rabbeinu, que é a explicação da Torá. Então, por que tinha esse assunto? Vamos entrar no contexto. Aqui. A fonte é que o Kohen Gadol, que ele entrava no Kodesh Kodashim, está escrito que ele tinha que entrar dentro do sagrado, numa nuvem de incenso do Ktoret, né? Em frente ao Kaporet, em frente ao Kodesh Kodashim. Ele tinha que vestir a roupa especial, né? Uma roupa de 8 peças, ele tinha que mergulhar na mikve, se purificar. Ele pegava com ele uma pá, que era carvão, e colocava um incenso do Ktoret, e com isso ele entrava no santuário e saía uma nuvem do incenso. E cobria a nuvem do incenso o Kaporet, né, onde está o Kodesh Kodashim, a arca sagrada. E se ele fizer direitinho, está escrito, não vai morrer. Se ele fizer uma coisa errada, quer dizer que vai morrer. Da Torá a gente tem uma regra. Do sim você aprende o não, e do não você aprende o sim. Então, conta-se que nos dias do segundo Beit HaMikdash, os saduceus começaram a crescer no povo, e eles falavam, a gente não acredita na Torá oral. Eles falavam, não é que tem que colocar o incenso no sagrado, no Kodesh. Eles falavam que tem que fazer o seguinte, tem que fazer o incenso antes de entrar. Na entrada, no salão anterior ao Kodesh Kodashim, já tinha que fazer o incenso, e aí saía uma nuvem, e aí ele entrava no Kodesh Kodashim, no Santos dos Santos. Essa é a ideia dos Baitosim, né, vamos chamar eles reformistas de antigamente. Aí começou, muito bem. Porque está escrito no Pasuk... Qual deles? Os dois, os saduceus... Zadok e o outro era... Tzidkonim e Bitusim. Está escrito no Pasuk que na nuvem vai ser visto sobre o Kaporet. Então eles falaram, olha, na nuvem, então a nuvem do incenso tem que ter feito antes. Os Sahamim falaram, não, na hora que ele entra com o incenso, aí ele joga, e aí forma uma nuvem. Eles falavam, a nuvem tem que ser formada de antes. E de onde se sabe que assim tem que ser?
E assim foi passado de mestre para mestre, desde Moshe Rabbeinu. Então, os Chachamim falavam, dessa forma tem que ser feito. Aí, no segundo Beit HaMikdash, já tinham desconfiança que talvez esse Kohen Gadol, ele já é da turma dos saduceus, do Baitusim, dos Tzidkonim. Talvez ele está ligado com aqueles que opinam dessa forma. Então eles falavam, Ishi Kohen Gadol. Nós somos os emissários do Beidin, do tribunal. Então você agora vai fazer uma promessa para a gente. Que quem mora nessa casa, e no nome dele sagrado, você não vai mudar nada conforme a Halachá, como tem que ser feito. E aí ele prometia, ele saía para o lado e chorava, e os Kohanim caíam para o lado e choravam. Por quê? Ele tinha que desconfiar que talvez ele está se comportando não como se deve. E também é uma questão técnica, porque quando os Kodashim, o Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá. A única pessoa que entrava era o Kohen Gadol, e somente no Yom Kippur, no dia sagrado do Yom Kippur. Então, quem é que ia ver ele, se ele está fazendo conforme a Halachá ou não? Ninguém ia saber. Eu tinha que fazer um juramento antes para saber que realmente ele ia fazer direitinho. Aqui agora, o Rebbe traz uma pergunta. Vamos ler em português. Vamos lá. A gente trouxe essa lei, né, do incenso, do Yom Kippur. Agora, a pergunta é a seguinte. Por que eles tinham que chorar depois? Por que eles choravam depois de fazer essa promessa? Tem uma expressão, mimonavshas. Se a lei diz que eles tinham que fazer esse juramento, se isso faz parte da Torá, então eles estavam cumprindo uma lei da Torá. Se você vai falar que não está certo suspeitar dele, não é bonito. Por que faz o juramento? Não tem que fazer juramento nenhum. Se, por outro lado, faz o juramento para garantir que ele vai cumprir a lei. E outra pergunta também. Por que o Cohen ele tinha que chorar depois que ele fez o juramento? Qual é a culpa do Cohen do que os outros estão suspeitando dele? Essas são as perguntas do Rebbe. O Rebbe traz agora uma questão interessante da Gemara em Moed Katan, que qualquer pessoa fala Rabi Reuven ben Itzrogvili. Ele fala o seguinte, a pessoa que de repente falam mal dele, não falam mal, mas estão desconfiando alguma coisa que a pessoa fez de errado. Pode ser que é mentira, não fez nada de errado, mas estão desconfiando. Isso que as pessoas estão desconfiando é porque tem alguma coisa por trás disso. Não é à toa. Fala Rabi Reuven ben Itzrogvili. A pessoa só recebe uma desconfiança, só é suspeita de alguma coisa, se ela realmente fez aquela coisa. Então, por isso estão suspeitando dela. Que ela fez. Então, pode ser que ela fez. Mas pode ser que ela não fez. Realmente não fez. Pode ser que não fez. Não fez tudo, mas um pouquinho ela fez. Uma coisa que tipo, ele não é culpado, mas ele não está também ileso, né? Exato. Fala assim, pode ser que ele não fez tudo, fez um pouquinho. Pode ser que nem um pouquinho ele fez. Mas ele pensou no coração dele em fazer. Mas tem fumaça. Ele pensou. E pode ser que ele nem pensou em fazer, mas pode ser, por último, que ele viu outros fazendo e ele ficou feliz. Ele queria ter feito. Ele gostou daquilo que ele queria ter feito. Então, ele quer participar. Então, disso que ele está ligado com aquilo de certa forma, emocionalmente, que seja até no pensamento, cai sobre ele. Então, pode ser que ele não fez nada. Realmente. Mas disso que as pessoas começam a desconfiar, começam a falar aqui e ali, pode ser que ele é inocente, completamente inocente, mas alguma coisa tem lá. Ou que ele realmente fez, ou que ele fez um pouquinho, ou que ele pensou em que ele queria fazer, ou que ele viu alguém fazendo e ele ficou feliz. Ele teve vontade também. E aqui a gente vê que isso é que as pessoas desconfiam pela Kabbalah, tem uma explicação. Não é à toa. É uma forma da capará, é o perdão dele também. Ele recebe dessa forma,
disso que ou pensou, ou que ele ficou feliz, ou que ele fez uma parte. Pode ser que só que ele pensou em fazer e Isso. Só as ele pessoas já estão já desconfiando. desconfiam dele. E Exato. aí ele já está sofrendo. Exato. E ele já Pela recebe acaparar por isso. desconfiança. Exato. L'chaim. Até para ele mudar, né? Então O aqui, próprio aqui pensamento também dele. vai entrar que a gente falou na paraxá anterior, sobre o Lashon Hará e tal. Na Halachá, que os Kohanim tinham que fazer ele jurar que ele não vai fazer como, estão suspeitando dele com o Lashon Hará. Então, na hora que o Kohen Gadol, né, ele entrava lá, está escrito que ele fazia uma nuvem do Ktoret, do incenso. Outra aula a gente falou do Ktoret, são as 11 especiarias especiais, né? São 11, que está ligado com o assunto de 11, as 10 sefirot, e mais um, que é a luz que envolve. Tem do lado da impureza, tem do lado da pureza. Na hora que ele fazia o incenso, conta a Gemara que saía uma nuvem, e essa nuvem, ela tinha um formato. O formato que ela pegava, ela se elevava com o incenso e fazia o formato de um cacho de uvas. Se o Kohen Gadol via o formato de um cacho de uvas, do Ktoret, era um sinal que a tefilá foi aceita, os pecados foram perdoados, deu tudo certo. Mas se a nuvem não cobria tudo, não era dessa forma, então ele sabia que não era um sinal e que, Chas v'Shalom, ele poderia morrer. Kohen Gadol. Então, na hora que o Kohen Gadol estava fazendo esse trabalho, todo o Bnei Israel, eles estavam ansiosos para saber qual vai ser o resultado. Imagina, então, a alegria de ver quando ele saía e dá tudo certo. Hashem falou, de todos os sacrifícios que vocês fazem, o mais querido para mim é o incenso do Ktoret. Veja como é querido para Hashem o Ktoret, o incenso. Está escrito que Moshe Rabbeinu, quando saiu uma epidemia no povo, no deserto, Moshe chamou Aaron, faz o Ktoret, e não fez o Ktoret, acabou a morte. Não te sabe disso, que Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá. Hashem falou, todos os anjos têm que dar um presente, Moshe Rabbeinu. O anjo da morte também deu presente. E qual foi o presente? O Ktoret. Ele falou, esse aqui é o incenso, o Ktoret, é a única coisa que consegue romper, quebrar o anjo da morte, o Samermem, etc. Então, pela Torá, incenso, claro que não pode ser incenso de Avodazará, mas incenso é um assunto muito elevado, um assunto que afasta os sheidim, afasta forças negativas, traz brachá, provocar. Então, assim o Aaron, quando ele acendeu o incenso, ele afastou o anjo da morte e parou a pandemia. Agora vamos explicar. Pinhas também, né? Pinchas é diferente. O Pinchas, quando ele matou o Zimri. Não foi Titório. Não foi história. E por que eles estavam chorando? Está escrito que tinham que chorar porque eles estavam suspeitando de uma outra pessoa. Suspeitando do Kohen Gadol. Então, por um lado, era importante eles garantir que todo o serviço ia ser feito, porque esse trabalho ia garantir toda a caparada do Bnei Israel. Então, a mitzvah deles fazerem o juramento. Mas, por outro lado, eles não podiam deixar do sentimento deles de Ahavat Israel, o sentimento de amor ao próximo. E esse sentimento de amor ao próximo, eles ficavam perturbados, eu tenho que suspeitar de outro judeu, mesmo que a Torá ordena, nesse caso, que ele tem que fazer o juramento, que tem que suspeitar, mas mesmo que existe essa ordem, a ordem de Ahavat Israel não deixou de existir, ainda está lá. Então, por um lado, faz o juramento, que a Torá ordena, mas por outro lado, eles choram porque tem a mitzvah de Ahavat Israel. Eles não podiam conter as lágrimas, e por isso eles choraram. Tem uma história que é trazida no Yalkut Shimoni, de um Kohen Gadol, que aconteceu isso, que ele era Tzitkoni, ele era desse grupo, vamos chamar de reformistas. Imagina Kohen Gadol, Tzitkoni. E aí ele
Saduceu. saduceus. Não é para que pagavam para você fazer. Também, mas isso foi depois. Reformista. Já no final do segundo Beit HaMikdash, já o Kohen Gadol, todo ano trocava o Kohen Gadol. Porque ele entrava, porque ele comprava o cargo só para ter respeito. Aí morriam? E aí morria, porque entrava no Kodesh Kodashim. A pessoa que entra no Kodesh Kodashim e não tem pureza, não tem pensamento, ele morria. Mas ele já sabia. Ou morre na hora, ou morre logo depois. Ele já ia morrer, ele já sabia que ia morrer. E aí é uma regra importante isso. As pessoas nunca julgam direito quando se trata a si mesmo. Não, o outro morreu, mas eu vou conseguir. Perdão. Até tem uma história que fizeram nos Estados Unidos, uma campanha, o pessoal lá do trânsito, eles fizeram um teste. Todo acidente que acontecia na estrada, eles falaram, vamos deixar o carro que é todo estragado aqui, vamos deixar aqui à vista, vamos colocar uma placa bem grande, olha só o que aconteceu com essa... Não beba, não dirija, toma cuidado, que aconteceu isso com essa pessoa, que esse carro aqui todo quebrado. E aí, eles pensaram que as pessoas vão ver, e assim vai diminuir os acidentes. O que aconteceu? Entrou. Não aconteceu nada, mudou. Mesmo os números. Eles entenderam que as pessoas viam o carro acidentado lá, eles falavam, Comigo não vai. isso foi com ele. Comigo não vai acontecer nada. E acontecia porque a pessoa não pensa nessa hora, ele perde a razão nesse assunto. Bom, aconteceu o caso do Tzidkoni, ele entrou no Beit HaMikdash, né, no Kodesh Kodashim, e fez conforme a opinião reformista do Tzidkoni. Ele acendeu antes, entrou lá com a nuvem. Quando ele saiu, ele estava muito feliz. Chegou o pai dele, que também era desse grupo, falou para ele, olha, estou muito feliz, porque eu fiz conforme a nossa opinião. O pai dele falou para ele, olha, eu estou preocupado porque os rabinos não gostam dessa ideia. Tem que tomar cuidado. E aí, ele falou, eu estava a minha vida inteira esperando chegar a oportunidade de cumprir esse pasuk, que be'anan kaporet. Quando vai chegar na minha oportunidade de cumprir isso? Passaram alguns dias, ele morreu. E o corpo dele foi encontrado no lixo, cheio de vermes, e saindo das narinas dele. Então, a morte até... A gente vê... podia ser ou na hora. Aliás, o Kohen Gadol entrava com uma corda amarrado nele. Caso ele falecesse no Kodesh Kodashim, ele já não podia entrar, então eles puxavam não era uma corda, era um shalsheret barzelo, corrente de muito bem. Aqui então a gente aprende o assunto de Avat Israel. E isso também tem nossa paraxá, que a gente vai falar mais depois. O que é o conceito de Avat Israel, né? Mesmo quando a Halachá diz que tem que fazer juramento, mesmo assim, a gente continua tendo o sentimento. A pessoa podia falar, não, tem que fazer juramento, porque eu tenho que suspeitar dele, então eu vou suspeitar. Ao mesmo tempo que ele tem que suspeitar, tem que fazer juramento, ele tem que manter a sensibilidade dele como ser humano, e mais ainda como judeu, e ter Avat Israel. E o Kohen Gadol também, ele tinha esse sentimento de Avat Israel em relação aos Kohanim. Por que eles tinham que suspeitar dele? Ao mesmo tempo, os irmãos dele, que ele mostra que ele também tem esse sentimento, delicadeza. E aqui uma lição de como se importar com o outro. Mesmo quando está cumprindo uma halachá, de fazer outro jurar e vai cumprir direitinho, a pessoa tem que acrescentar um pouquinho um sentimento. Pode ser uma coisa mecânica ou automática. Tem uma história do nosso Rebbe, que foi uma vez um dia importante, era Tet Kislev, o dia de aniversário de falecimento do Rebbe, segundo o Rebbe, Shabbat, todos os Hassidim estavam esperando no Shabbat ainda, e tem um Fabrengen, o Rebbe geralmente fazia uma reunião hassídica,
Acabava a reza, a pessoa nem ia para casa comer, ficava já no semestre, pegava o lugar e ficavam horas e horas escutando o Rebbe falar e cantando música. Imagina a oportunidade de estar num fabrengo com o Rebbe. Todos os Hassidim estavam ansiosos para esse dia. Chegou no Shabbat de manhã, esperando o Rebbe aparecer, depois da tefilá, e nada. Não aparece. Sai um aviso, não vai ter fabrengo. Ficaram nos perguntando o que aconteceu, por que não vai ter fabrengo? Depois o secretário do Rebbe, o Hadakov, ele falou que tinha uma criança que ele tinha problema de saúde, mancava, enfim. Ele, na sala dele, as crianças não davam muita importância. E assim, o Rebbe pediu para Hadakov, inclusive, cuidar desse caso. Naquele Shabbat, era bar mitzvah dessa criança. E o Rebbe pensou, os Hassidim vão fazer um bar mitzvah lá rapidinho na sinagoga deles. E vão sair correndo para o fabrengo. E não vão comemorar o bar mitzvah direito. O Rebbe pediu para Hadakov, avisa a todos que não vai ter fabrengo. E assim podem fazer o bar mitzvah como se deve. Olha a delicadeza do Rebbe de abrir mão da reunião hassídica de um dia especial, se importando com uma criança, o bar mitzvah dela, se aproveitado como se deve, para não concorrer, os hassidim não saírem da alegria. Então, a gente vê o assunto de Avat Israel. Como falou também, Hillel Zaken, aquela história do convertido, que ele chegou para o Shammai, quer me converter como um pé só, ensina toda a Torá, como eu faço para... Ele falou, vai embora daqui, impossível. Foi para o Hillel Zaken e falou, não faça o que você não gosta. O que não gosta, que faça com você, não faça com outro. Mas essa não é lecha, alta se lecha verecha. Aquilo que você não gosta que faça contigo, não faça. Isso é toda a Torá. O resto é a explicação. Vai e estuda. E assim ele se converteu. Ele resumiu toda a Torá nessa mitzvah, de Avat Israel. Do Rabbi Akiva, Zé Klal Gadol Torá. Essa é uma grande regra na Torá. Rabbi Akiva, o mestre de Rabbi Shimon Bar Yochai. E se a gente for ver no Zohar também, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele explica e que ele fala de Avat Israel, é uma condição para amar Hashem, amor ao próximo. E isso teve nessa Parashá. Parashá fala, Acharei Mot, fala a história dos filhos, depois fala de Kedoshim. O que é Kadosh? Ser sagrado. Logo depois, em Parashá Kedoshim, fala respeitar o Shabbat, respeitar o pai, a mãe, e logo depois a mitzvah, Avat Israel, amor ao próximo. Se a pessoa quer se aproximar a Kedushá, tem que trabalhar o assunto de Avat Israel. Avat Israel, explicou também Baruchu, Chaim Vitar, que foi o Hilulá dele semana passada, a gente foi falar, sexta-feira, o Hilulá de Chaim, aluno do Arizal, sexta passada, e ele explicou esse assunto também, Shlach Kadosh, que como pode ser? Amar o próximo como a ti mesmo. Como pode ser isso? Tá bom, consegui um carro, trabalhei duro, consegui um carro, aí vem um amigo, eu também quero um carro. Sim, dá o carro para ele. Trabalhou anos e anos, conseguiu uma casa, depois 30 anos, está financiando a casa, aí chega um amigo, olha, tua casa é muito bonita, eu também quero essa casa. Aí vai dar a casa, amar o próximo a ti mesmo. Então explicou que não é literal. Avat Israel, mesmo de verdade, é o marido com a esposa. Avat Israel, né, de verdade, quer dizer, amar o próximo, é um treino que a pessoa tem que fazer um homem com sua mulher. Claro que tem que trabalhar e tentar ao máximo amar o próximo como o outro, mas é um sentimento. Como é que você vai mandar o outro ter sentimento? Sinta tal coisa. Difícil, como é que você vai sentir? Sinta amor. Não tem como mandar o outro sentir. O sinta, não tem. Assim explica que você pode mandar a pessoa pensar, falar ou fazer. Pensa tal coisa, fale tal coisa, mas sentir não tem como ordenar. Então, como pode ser uma ordem amar o próximo? Significa que a pessoa tem que meditar nas qualidades e nos lados positivos de cada pessoa, nas vantagens, e automaticamente ele vai despertar um amor. Isso que Moshe Rabbeinu olhava cada judeu, ele via cada judeu tem uma alma especial, tem um pedacinho de Hashem. E aí ele despertava, está escrito Ani Hashem.
escrito, "Ve'ahavta lerecha kamocha, ani Hashem." Também está escrito, o tema, Hashem Elokecha Tirá, tenha temor para Hashem, ani Hashem. Por que falar ani Hashem no final? Porque cada Yehudi, ele tem um pedacinho de Hashem. E como é que ele vai chegar a amor de verdade a todo judeu? Quando ele enxergar o pedacinho de Hashem, ani Hashem, que tem cada Yehudi, aí ele vai despertar o amor. Então, essa lição de a gente julgar o outro sempre de Hafshut, sempre do lado positivo. A gente nunca pode, né, mesmo que tenha desconfiança, tenha suspeita, sempre tem que procurar julgar do lado É positivo. mais difícil. Nos períodos de Nissan, né? Tem que mudar essa. Então, é um pensamento. trabalho. Uma história de uma família, um rabino que conta essa história, muito faleceu, o pai dele já eram órfãos, e cresceu a família, enfim, tinham 14 filhos, né? Foi uma família grande de Israel. E aí, eles estavam agora, faleceu em Pesach. E aí, agora estavam no Shiva, estavam indo para fazer a matzeva, indo para o cemitério, em Yerushalayim. Imagina, então, 14 crianças, no ponto de ônibus, não tinham dinheiro, pegar um ônibus para ir para o túmulo. E naquela hora, passa um carro, aquela BMW lá, um carro super caro, um judeu riquíssimo. Ele para em frente ao ponto de ônibus, depois de Pesach, já estava uma semana depois. Ele abre a janela e fala: crianças, não basta passear em Pesach, tem que passear uma semana depois de Pesach também. Aí aquela criança que acabei de falar: olha só até onde a pessoa pode errar quando analisa as coisas por cima, só por fora, assim. Então, ele viu lá as crianças no ponto de ônibus, estavam passeando, estavam indo para o Shiva, estavam de luto, todos estavam numa situação delicada. O outro que estava da vida boa, tudo bem, ele para lá e tira sarro dele. Então, como tem que saber o que a gente fala, como a gente pode atingir, né? Tem uma pequena piada, mas a história é verídica. O judeu chega para o médico, fala: olha, eu preciso de aquele aparelho da audição, minha esposa não escuta direito. Aí ele fala: mas não tem como, tem que trazer sua esposa aqui, a gente tem que fazer um exame, cada aparelho é específico. Fala: não, eu não quero envergonhar ela, imagina, vai ser uma vergonha. Então, eu queria que o médico desse o aparelho e eu colocasse para ela sem ela precisar vir. Aí ele falou: bom, vamos fazer o seguinte, já que você não quer que ela venha aqui, vamos para a gente ver o nível de surdez dela. Quando chegar em casa, você dá um grito, vê se ela responde. Se não, chega mais perto, até o nível que ela, até onde ela consegue falar. Tá bom, ele chega em casa e abre a porta, grita: boa noite, o jantar está pronto. Não escuta nada. Aí ele chega na sala já para o corredor: boa noite, querida, o jantar está pronto. Nada. Aí ele chega na porta do quarto, ela está na janela: boa noite, tá? Aí nada. Aí quando chega perto dela: já falei 10 mil vezes, está na cozinha. Quem era surdo, na verdade, era ele. Tudo depende do pai. Às vezes é o surdo Shalom Bait. A gente acha que o problema está no outro, está na gente o problema. Aquela história da mulher que ela foi pegar um voo, ela estava lá no aeroporto, lá esperando naquela sala de embarque, né? E tinha uma mesinha, ela estava com biscoito, ela queria comer uma coisinha, ela sentou na mesa. E nisso que ela senta na mesa, senta um rapaz na frente dela também. E aí, ela está lá, essas coisas, ela faz a brachá, rezonot, come o biscoito. Quando ela percebe, o rapaz do lado dela pega o biscoito e também come. Isso é claro. Aí ela: que falta de educação, como que ele tem ousadia de pegar meu biscoito? Ela fica furiosa, quer soltar, ela fica quieta, ela pega mais um biscoito, nisso que ela pega um, o rapaz pega mais um, assim, sem falar nada, tranquilamente, e sorrindo ainda para ela, sorrindo assim. Ela não está, que falta de respeito, ela pega mais um biscoito, e assim vai até acabar o pacote, cada um pega um e tal. Tá bom. Ela tá prestes a soltar um grito, ela se controla assim no último instante. Quando ela senta lá no avião, na poltrona dela, ela lava a mochila,
biscoito dela está na mochila dela. O que ela comeu era o biscoito do rapaz. Ainda bem que não falou nada. E ele que compartilhou o biscoito. Até onde a gente tem que saber julgar os outros da forma correta. Entre essa e outra história, tinha um show, uma apresentação assim na sinagoga, e o cantor estava lá cantando músicas e tal. Zaquene legado e tal, e sim, vai. E aí tinha lá dois que estavam na frente, né, dois rapazes, não paravam de conversar. Conversar. E o cantor tentando, todo mundo gostando, todo mundo participando, só que aqueles dois não paravam de conversar. Quando acabou o show, veio lá um dos rapazes e falou: olha, teu show foi maravilhoso, lindo, me emocionei. Interessante, você não pode conversar lá, cantando a música, você não só conversar com teu amigo. Não, deixa eu explicar. Esse meu amigo, ele tinha um filho, e teve um atentado em Israel, faleceu o filho. E quando você começou a falar, os filhos, meu amigo começou a chorar, lembrar do filho dele. Aí, para distrair ele, comecei a conversar com ele, para ele não se... Aí ele falou: olha, me desculpa, eu julguei você. Como a gente tem que tomar cuidado e estudar também o Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai está na porta, Lag BaOmer. O mérito do Zohar, do Shimon. Está escrito, Eliyahu Navi falou, estudando o Zohar, a gente vai sair da Galut. Eliyahu Navi. Ele foi na porta do Meará, da caverna, e falou: Rabbi Shimon Bar Yochai, estão avisando no Gan Eden que o mérito do Zohar, a gente vai receber Mashiach. Vedai ficou no Galut de Rachamim. Não só sair da Galut, sair com Rachamim, com misericórdia, com piedade. Está escrito que nasce Adam, Neymar Baburecha. Hashem criou o homem, isso que Hashem criou o homem, a ideia que Hashem criou o homem em si, era Rabbi Shimon Bar Yochai. Todas as pessoas que já existiram na face da terra, quando Hashem falou, vamos criar o homem, nasce Adam, quem era esse homem? O protótipo, o ideal, era Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer está aí, ele sabe que em mérito dele, toda a geração pode ser salva, o mundo inteiro pode ser salvo. Shar Sirat HaOmer, quem lê no Ribon Shalom, tem Yushpa Shefarav. E as iniciais é Rabbi Shimon Bar Yochai. Dele vai vir, fala o Zohar, quando Rabbi Shimon Bar Yochai fala Torá, quando Rabbi Shimon Bar Yochai abre a boca do Zohar, Hashem pede silêncio. Pode ser a pessoa que estiver falando, o anjo que estiver rezando, Hashem fala, fica quieto, silêncio. Rabbi Shimon Bar Yochai está falando. Rabbi Shimon Bar Yochai, quando ele abre a boca para falar alguma coisa no Gan Eden, que seja nos Olamot, é silêncio total. Todo mundo quer escutar o Hashem. Hashem vai até Rabbi Shimon Bar Yochai para escutar o que ele vai falar. Tanto os mundos mais elevados, os mundos mais inferiores, o mérito que a gente tem só de escutar, de falar o Zohar, mesmo sem entender. A pessoa que pega o Zohar e lê o Zohar, traz pureza, traz brachá, traz ta'ará. Está escrito que Dovei Siftei Shenim. Os Sadekim, quando eles estão vivos, mesmo que estão deitados no túmulo, o corpo está intacto e continua vivo. E quando fala a Torá deles, no livro, está lendo que eles escreveram, os lábios deles estão se mexendo e falando junto com a pessoa que está estudando. Então, agora que a gente está sentado, aqui em Shara Shamayim, falando do Rabbi Shimon Bar Yochai, falando do Zohar, verdade, ficam de Galuta Berachamim. Essas palavras, Rabbi Shimon Bar Yochai, lá em Miron, está falando, Dovei Siftei Shenim. Os lábios estão se mexendo. E se Rabbi Shimon está falando, Hashem está escutando. Todo o Sadekim. Ele possa logo, com todo o Sadekim, pedir para Hashem, mandar para a gente Brachot, Teshuot, Geulah Mitzvah Shlema, Bekarov Amash. Lechaim. A gente vai fazer Zimun. Quem quiser ainda ficar, tem mais tempo. Antes disso, vamos fazer um sorteio. Eu vou ter que seguir depois. Temos o livro Logoterapia. 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 Terapia. Vamos fazer o sorteio. Vamos lá.
Quantos você deu? 16, 17. Isso. 16. Foi? 16. Não vai sair agora. Vamos lá? Vamos ver. Batam os tambores. 7. Quem é esse? Anselmo. O Menachem colocou aqui que ele vai ganhar. É? Tá aqui, ó. É, Quem poder. que você botou aqui? É o- Joinha de ganhar. É o Yosef? Ele botou, vai ganhar. Yosef Ben Abraham. Olá, acabou. Vou fazer aqui uma dedicatória. Aqui. Mas, doutor. Olha aí. Não, Esse é o então, Yosef, que ele fala. não, o Babassari, todos os Sadikim, que a chama da Brachot, que está estudando, que a gente possa aumentar em Avat Israel, Avat Hashem, como falou o Alter Rebbe, perguntaram para o Alter Rebbe uma vez, o que é mais elevado? Avat Hashem ou Avat Israel? Amor a Hashem ou amor ao judeu? Falou o Alter Rebbe, os dois são uma coisa só. Quem ama Hashem, ama Yehudi, não tem como separar. E amor a Hashem é a primeira base da Torá. Mas amar Yehudi, Avat Israel é mais elevado que amar Hashem, falou no final, Alter Rebbe. Por quê? E como exemplo, você tem um amigo. Você gosta muito do seu amigo. Agora, quando você não só gosta do amigo, o amor do amigo transborda que você gosta do filho do seu amigo. É maior ainda. Então, Avat Israel, que a gente possa aprimorar a base da Torá, Avat Israel, aumentar em amor, aumentar em shalom, em brachá, em paz, para todo o bem. Chaim. Bora. Aqui no meio. Saca o adocinho na caixa. Isso. Agora, selfie. Depois de cada Amazônia. isso aí é ótimo. O que você acha?